Introdução desde que a internet surgiu. 05 Introdução a redes de computadores. Introdução a redes de computadores. Como surgiram as redes de computadores e internet? Introdução desde que a internet surgiu, tornou-se um dos fenômenos mais revolucionários que a humanidade já experimentou, modificando as relações humanas, em vários aspectos. São centenas de milhares de redes conectadas umas às outras, com equipamentos e dispositivos diferentes, rodando programas diversificados e conectando usuários localizados em todas as partes do mundo. Importância e utilidade da internet para os diversos tipos de usuários, organizações e empresas, torna necessário compreender a história das redes de computadores. Você sabe como tudo começou. Em nossos estudos, vamos compreender como tudo começou e como se deu sua evolução até o momento, com seus serviços e recursos disponíveis. Qual foi a motivação que impulsionou o desenvolvimento da internet? O que era possível realizar no início? O que é possível se realizar atualmente? Você sabe o que está por trás das aplicações utilizadas diariamente na internet? Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama da evolução da internet, como surgiu, qual seu histórico até aqui, quais são seus conceitos fundamentais, como são apresentados seus serviços e recursos aos usuários. Vamos entender os princípios básicos da camada de aplicação, que é responsável por fornecer serviços aos usuários finais. E por falar em serviços, também serão pontuados fundamentos de dois serviços bastante utilizados na internet, a www e a transferência de arquivos. 2.1 História das redes de computadores e internet. Uma rede de computadores é um conjunto de equipamentos e dispositivos de comunicação conectados entre si, como computadores, impressoras, entre outros. Uma internet é um conjunto de duas ou mais redes que conseguem realizar comunicação entre si. Clique na interação a seguir para ler mais a respeito destes conceitos. Mas como essa rede funciona? A internet estabelece um conjunto de regras para o envio e recebimento de pacotes de um computador para outro computador pela internet, o IP. Outros protocolos são usados juntamente com o IP, um deles é o TCP, Transmission Control Protocol. Depois de conhecer um pouco mais sobre a internet e seu histórico, partimos para um termo bastante utilizado na área de redes de computadores, que é o protocolo. 2.1 O que é um protocolo? Em geral, as redes de computadores e a internet usam protocolos intensamente para a realização de distintas atividades de comunicação. Kuros e Ross, 2014, apresentam uma forma facilitada para compreender o que é um protocolo e seu papel em uma rede de computadores. Considere uma conversa entre duas pessoas, na qual uma delas questiona as horas à outra, como exemplificamos na figura a seguir. As boas maneiras ensinam que quando alguém inicia uma comunicação com outra pessoa, o primeiro passo é cumprimentar, e a figura acima mostra o primeiro oi. Normalmente, a resposta para um oi é outro oi. De forma implícita, se recebe o oi como um sinal de que a conversa pode prosseguir e se perguntar outra coisa, como: que horas são? O retorno de uma resposta contrária ao oi, algo como não me incomode, poderia demonstrar falta de vontade ou de capacidade de comunicação. Nesta situação, o protocolo humano seria não questionar que horas são. Em muitos casos, não se recebe nenhum retorno ou resposta para uma questão, e, frequentemente, desiste-se de questionar as horas à pessoa. Observa-se que no protocolo humano, existem mensagens específicas que se envia, e ações específicas que são realizadas, diante das respostas recebidas, ou demais eventos, como no caso de não se receber resposta posterior, por um certo tempo.
Evidentemente que mensagens transmitidas e recebidas e ações executadas desempenham a função principal de um protocolo humano, seja quando essas mensagens são enviadas ou recebidas, ou quando demais eventos são realizados. Se, por acaso, pessoas utilizarem protocolos diferentes, alguém que possui boas maneiras e a outras pessoas não, ou então, uma pessoa sabe o conceito de horas e a outra não, os protocolos não conseguem interagir e nenhum trabalho de utilidade pode ser realizado. Um protocolo de rede é muito parecido com o protocolo humano e existe somente uma diferença. As entidades que trocam mensagens e realizam ações são elementos de hardware ou de software de algum dos equipamentos, como um computador, telefone celular ou roteador. Kurose, Ross, 2014. As ações na internet que englobam duas ou mais entidades remotas comunicantes são gerenciadas por um protocolo. Assim, podemos compreender o funcionamento da internet por meio de protocolos. No próximo tópico será explanada a camada de aplicação, responsável por permitir ao usuário acesso à rede, no caso, a internet. A camada de aplicação também é a responsável por fornecer interfaces com o usuário e o suporte para serviços como correio eletrônico, a transferência de arquivos e a www. 2. Princípios da camada de aplicação. Poder utilizar diversas aplicações é uma das motivações de uso de uma rede de computadores. Kurose e Ross, 2014, dizem que nos últimos 40 anos foram desenvolvidas grandes quantidades de aplicações de rede úteis e importantes. Nos anos 1970 e 1980 surgiram as aplicações de textos, como correio eletrônico, acesso remoto de computadores, transferências de arquivos, os fóruns de discussão, os aplicativos de bate-papo e também a aplicação mais que impulsionou o uso da internet, a www. 2.2.1 Princípios de aplicações e redes. O principal ponto do desenvolvimento de uma aplicação de rede é desenvolver programas que possam ser executados em sistemas finais diferenciados e que esses se comuniquem entre si pela rede. Para facilitar o entendimento, exemplifica-se o momento em que, na aplicação web, existem dois programas diferentes que se comunicam perfeitamente um com o outro. O navegador, executado no computador do usuário, e o servidor web, executado no computador do próprio servidor web. Para desenvolver uma nova aplicação, precisamos que esse programa consiga ser rodado em vários sistemas finais. Poderia ser desenvolvido em Java, por exemplo. A figura a seguir mostra o confinamento do programa de aplicação nos sistemas finais, facilitando o desenvolvimento e a proliferação rápida de uma grande quantidade de aplicações de internet. Para um profissional que desenvolve uma aplicação, a arquitetura de rede estática provê um conjunto específico de serviços às aplicações. Entretanto, a arquitetura de rede deve ser pensada e projetada pelo profissional e deve estabelecer como a aplicação é estruturada nos diversos sistemas finais. No momento de escolha da arquitetura de aplicação, o profissional possivelmente fará proveito de uma das duas arquiteturas mais usadas em aplicações de rede, que são a arquitetura cliente-servidor, na qual existe um servidor que atende a requisições de clientes, e a P2P, na qual a aplicação faz uso da comunicação direta entre pares de hospedeiros conectados de forma alternada. Clique nas abas a seguir para ler mais sobre cada uma delas. No entanto, existem aplicações que combinam as duas arquiteturas, cliente-servidor e P2P. Em aplicações de mensagens instantâneas, é habitual que os servidores realizem o rastreamento IP dos usuários, porém as mensagens em si são enviadas de usuário a usuário, de forma direta. É necessário ter em mente que, quando se fala em aplicações de redes, não são programas que se comunicam e, sim, processos.
No momento da execução dos processos em um mesmo sistema final, eles estão se comunicando entre si, utilizando comunicação interprocessos, na qual as regras são estipuladas pelo sistema operacional do sistema final em questão. A questão importante neste momento não é como a comunicação entre processos em um mesmo hospedeiro acontece, pelo contrário, interessa como a comunicação ocorre entre processos que executam em sistemas finais diferentes e em sistemas operacionais diferentes. Nesses processos, a comunicação ocorre pela troca de mensagens pela rede de computadores. O processo de origem cria mensagens para a rede e um processo de destino recebe e provavelmente responde, realizando a devolução de outras. 2. Serviços de transporte disponíveis para aplicações. Existem alguns serviços que um protocolo da camada de transporte oferece para as aplicações e eles são divididos em categorias diferentes, como vemos na listagem a seguir. No próximo tópico, você verá os serviços de transportes que podem ser oferecidos por uma rede de computadores. Acompanhe. 2. Quais são os serviços de transporte adotados pela internet? Existem serviços de transportes para serem oferecidos por uma rede de computadores. Sabemos que a internet oferece dois protocolos de transporte para as aplicações, o TCP e o UDP. Cada um deles disponibiliza um grupo diferente de serviços para as aplicações requisitantes. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses protocolos. Este modelo engloba dois serviços: um serviço orientado para a conexão e outro serviço confiável de transferência de dados. No momento que uma aplicação faz a solicitação do TCP como seu protocolo de transporte, são disponibilizados os dois serviços que você verá na interação a seguir. Uma outra característica do TCP é que ele possui um mecanismo para controlar congestionamento, o que impõe um limite da capacidade de transmissão de um processo, seja cliente ou servidor, no momento que a rede está paralisada entre cliente e servidor. O UDP é considerado um protocolo de transporte simplificado e não orientado para a conexão. Mas o que isso quer dizer? Que não existe apresentação antes que os dois processos iniciem a comunicação. O UDP fornece um serviço não confiável de transferência de dados, ou seja, no momento que um processo realiza o envio de uma mensagem para um socket UDP, esse protocolo não disponibiliza garantia alguma de que a mensagem conseguirá chegar até o processo receptor. Outro ponto a destacar é que as mensagens que chegam ao processo receptor podem chegar desordenadas. Esse protocolo UDP não disponibiliza mecanismo para controlar congestionamento, ou seja, o processo de origem pode enviar quantidades elevadas de dados para dentro de uma camada inferior, como a camada de rede, a taxa que desejar. 4. Sistema de nomes de domínio. São inúmeras aplicações da camada de aplicação que utilizam o padrão cliente-servidor. Os programas cliente-servidor podem ser separados em duas categorias: os que podem ser utilizados diretamente pelo usuário, como e-mail, por exemplo, e os que oferecem suporte a outros programas de aplicação. O DNS, Domain Name System, ou seja, Sistema de Nomes de Domínios, é um programa de suporte utilizado por outros programas, como os de e-mail. Forozan, 2008, descreve o exemplo de como um programa cliente-servidor DNS tem capacidade de suportar um programa de e-mail para encontrar endereço IP do destinatário de e-mail. Pode ser que o usuário de um programa de e-mail conheça o endereço de e-mail de quem deseja enviar mensagem, no entanto, o protocolo IP necessita do endereço IP. O programa cliente DNS envia uma requisição a um servidor DNS para mapear o endereço de e-mail ou endereço IP correspondente. De acordo com Peterson e Davi, 2013, não é uma aplicação que os usuários chamam normalmente, entretanto é um serviço do qual quase todas as outras aplicações dependem, já que o serviço de nomes é usado para traduzir os nomes de host em endereços de host.
Para a identificação de uma entidade, os protocolos TCP/IP utilizam um endereço IP que identifica, de forma única, a conexão de host com a internet. Para facilitar para o usuário, ao invés de endereços numéricos, pode-se usar nomes. Para isso, é necessário um sistema com capacidade de entender um nome de domínio a um endereço, ou um endereço a um nome. Atualmente, existe uma quantidade imensa de organizações conectadas à internet e seria praticamente impossível exigir que elas enviassem uma notificação de comunicação a uma autoridade central a cada nova máquina adicionada, ou que mudasse de lugar. Então, essa autoridade para atribuir nomes é repassada às organizações individuais. Esses servidores de nomes formam uma espécie de árvore, em acordo à estrutura organizacional. Com os nomes também é assim, é adotada uma estrutura semelhante. Até aqui, foi possível conhecer um pouco mais os conceitos relacionados à implementação de aplicações de redes e os protocolos necessários para isso. O próximo tópico tem por objetivo a apresentação de um serviço muito importante da internet, a www, e o seu protocolo de comunicação, o HTTP. 2.3 A web. O HTTP, de acordo com Kuroz e Ross, 2014, até os anos 1990, a internet era utilizada especialmente por pesquisadores, professores, estudantes, enfim, profissionais da área acadêmica, para se conectar a hospedeiros remotos, transferir arquivos de hospedeiros locais para remotos e o contrário, enviar e receber notícias e mensagens de e-mail. Essas aplicações eram e, até hoje, continuam a ser de extrema utilidade. A internet não era conhecida além da comunidade acadêmica e de pesquisa. Foi então que em 1990, surgiu um novo serviço importante, a www. Pode-se afirmar que a www, World Wide Web, também conhecida como o web, é o serviço mais conhecido da internet. Para Tannenbaum, 2003, a www é uma estrutura arquitetônica que permite o acesso a documentos vinculados espalhados por milhões de máquinas na internet. Sua enorme popularidade é devido à sua interface gráfica colorida, de uso intuitivo e fácil para iniciantes. A web utiliza padrões universalmente aceitos para armazenamento, recuperação, formatação e apresentação de informações, utilizando a arquitetura cliente-servidor. Uma página web é formatada por meio de hipertexto, com links vinculados que direcionam a outros documentos ou páginas, ações, vídeos ou arquivos de animação. Um ponto importante que levou à atração dos usuários da web é que ela funciona de acordo com a demanda, ou seja, o usuário recebe o que deseja e quando deseja. Isso não ocorre com outros veículos de comunicação, como o rádio e a televisão, nos quais os usuários são obrigados a aceitar o conteúdo disponível no momento da sintonização, ou seja, não é permitido trocar o conteúdo. Além dessa opção de funcionar de acordo com o desejo e necessidade do usuário, a web tem muitas características valiosas e importantes. A facilidade com que usuários podem disponibilizar e compartilhar informações, imensidão de informações, interação com sites e páginas, vasto material disponibilizado em forma de vídeos e áudios, entre outras. No momento em que se clica em algum elemento gráfico na página web e um vídeo inicia sua exibição, isso quer dizer que o usuário clicou em um hiperlink. Agora, precisamos entender um pouco mais sobre hipertexto, protocolo HTTP e servidores web. 2.3.1 O que é hipertexto? De acordo com Tannenbaum, 2003, a www foi criada por Tim Berners-Lee, que facilitou sobremaneira seu uso, sem aplicar alterações nos recursos oferecidos pela internet. Juntamente com o navegador Mosaic, desenvolvido por Mark Andreessen no National Center for Supercomputer Applications, NCSA, em Urbana, Illinois, a www conseguiu tornar realidade a configuração de variadas páginas de informações de um site contendo textos, imagens, vídeos e até links para outras páginas e sites.
Se o usuário clica em um link, ele é transferido para a página que foi programada nele. Tim Berners-Lee é um cientista da computação que nasceu em Londres. Ficou conhecido como o pai da internet, pois realizou, com sucesso, a primeira comunicação entre cliente e servidor, pelo protocolo de comunicação HTTP, usado como padrão até hoje para transferência de páginas na web. Tim Berners-Lee também é reconhecido como desenvolvedor da www, serviço que popularizou a internet. As páginas web baseiam-se em uma linguagem de programação padrão de hipertexto denominada HTML, Hypertext Markup Language, que define o formato de documentos e acrescenta links dinâmicos para outros documentos, imagens armazenados no mesmo computador ou em outros computadores remotos. A linguagem para marcação de hipertexto HTML é um recurso padrão para a criação das páginas da web. Stair e Reynolds, 2010, utiliza um exemplo interessante para facilitar o entendimento sobre HTML, como se fosse um conjunto de canetas de marcação de texto, em cores diferentes, usadas para marcar um texto simples e torná-lo uma página web, tipo vermelho para títulos, amarelo para negrito e assim por diante. Para aprender sobre a linguagem padrão de marcação, recomendamos o livro HTML5 e CSS3 Castro, Slope, 2013. É uma leitura básica para quem está começando e quer entender desde os fundamentos, para aplicar os recursos da HTML5 e CSS3. As tags HTML possibilitam que o navegador saiba como formatar o texto, se como um título, se como uma lista ou, até mesmo, corpo de texto apenas. HTML também é responsável por informar se os elementos gráficos como imagens, sons, vídeos deverão ser inseridos. Os usuários devem marcar a página substituindo as tags HTML antes e depois de uma ou mais palavras. Para facilitar a compreensão, por exemplo, se o desejo é a transformação de uma frase em um título, basta inserir a tag no começo da frase e no final, fechar com a tag. Ao acessar a página, a frase que aparece entre as tags será exibida como um título. Portanto, é relevante destacar que uma página web é formada por textos e tags. As tags HTML são formadas por sinal de menor que, como o exemplo acima exposto. Já a tag de fechamento inclui a barra de endereçamento, para fechar. 2 navegadores web. Essas páginas web ficam acessíveis pela internet, a partir de um programa, denominado de navegador web, instalado no computador, que pode realizar requisições às páginas que estão armazenadas em um servidor hospedeiro de internet, mediante protocolo de transferência de hipertexto, Hypertext Transfer Protocol, HTTP, que é o protocolo padrão de comunicação usado para a transferência de páginas web. De acordo com Peterson e Davi, 2013, p. 432, uma maneira útil de pensar na web é como um conjunto de clientes e servidores cooperativos, todos falando a mesma linguagem, HTTP. Você já deve ter notado que HTTP são as primeiras letras que iniciam endereços web na sequência, o nome de domínio que determina o computador servidor da organização ou empresa que realiza o armazenamento do documento. É natural que organizações ou empresas tenham nomes de domínios iguais ou muito semelhantes ao seu nome institucional ou corporativo. O endereço web também contém duas outras informações que auxiliam o navegador a localizar a página desejada, que são o caminho do diretório e o nome do documento. O conjunto dessas partes do endereço é denominado URL, Uniform Resource Locator, ou seja, localizador uniforme de recursos. No momento que se digita URL em um navegador, se está dizendo ao programa onde se deve procurar a informação desejada. O HTTP estabelece a forma como os clientes web requisitam páginas web aos servidores e como eles realizam a transferência aos clientes.
No momento em que um usuário requisita uma página web, o navegador envia ao servidor mensagens de requisição HTTP para os elementos da página. O servidor recebe as requisições e responde com mensagem de resposta HTTP que contém elementos. Kuroz e Ross, 2014, p. 73, dizem que o protocolo HTTP utiliza o TCP como seu protocolo de transporte subjacente, ao invés de rodar o UDP. O cliente HTTP primeiramente começa uma conexão TCP com o servidor. Uma vez estabelecida a conexão, os processos do navegador e do servidor acessam o TCP por meio de suas interfaces sockets. Segundo Stair e Reynolds, 2004, o navegador web cria um único menu, baseado em hipermídia, na tela do seu computador, visando fornecer uma interface gráfica para a web. O menu consiste em gráficos, títulos e texto com links de hipertexto. Esse menu hipermídia liga o usuário aos recursos da internet, englobando documentos de texto, sons, vídeos e demais recursos disponíveis. 2.3.3 O que é um servidor web? Você já deve ter visto esse termo, servidor web. Mas o que é? Um servidor web é um programa responsável por localizar e administrar páginas web armazenadas. O servidor web realiza a localização das páginas web solicitadas pelo usuário no computador, onde ficam armazenadas, e faz o envio ao computador do usuário. De acordo com Laudon e Laudon, 2007, servidores de aplicativos normalmente são executados em computadores dedicados. Entretanto, em pequenas organizações ou empresas podem residir em um único computador. Ainda de acordo com Laudon e Laudon, 2007, atualmente, um dos servidores web mais comuns é o Apache HTTP Server, que domina 70% do mercado. Ele é um programa de código-fonte aberto e gratuito, que pode baixado da web. Outro servidor utilizado é o Internet Information Services, da Microsoft. Ele tem uma participação em torno de 21% do mercado. Já site é um conjunto de páginas web vinculadas a uma homepage, que exibe texto e elementos gráficos na tela que, normalmente, indica ao usuário de quem é a página. A grande maioria das homepages disponibiliza meios de entrar em contato com a organização, empresa ou a pessoa proprietária do site, que é denominado webmaster. Assim, podemos entender que o HTTP é o protocolo usado, principalmente, para acessar dados na web. No próximo tópico, outro serviço será abordado por meio de um protocolo denominado FTP, a transferência de arquivos. 2.4 Transferência de arquivos. FTP sabe-se que a transferência de arquivos ocorre quando um usuário deseja transferir arquivos de um computador remoto, o que exige o fornecimento de um login de identificação e uma senha. Validadas essas informações, é possível a transferência de um hospedeiro local de arquivos para um hospedeiro remoto e vice-versa. Observe a figura a seguir, na qual um usuário realiza a interação com FTP por meio de um agente de usuário FTP. Primeiro, é fornecido o nome do hospedeiro remoto, permitindo que o processo cliente FTP do hospedeiro local determine uma conexão TCP com o processo servidor FTP do hospedeiro remoto. O usuário insere o login e senha, que são transmitidas pela conexão TCP como parte dos comandos FTP. O servidor realiza a autorização e o usuário copia um ou quantos arquivos desejar, que estão armazenados no hospedeiro local, para o remoto, ou o contrário. Uma questão importante de salientar aqui é que o HTTP e o FTP são protocolos de transferência de arquivos e possuem algumas similaridades, uma delas é a utilização do TCP. Entretanto, eles possuem diferenças pontuais e importantes. Na interação a seguir, abordaremos estas diferenças. Acompanhe. Dentro deste tópico sobre o protocolo FTP, é interessante apresentar alguns comandos, os mais utilizados pelo protocolo.
Os comandos que são usados do cliente para o servidor e os retornos do servidor para o cliente são transmitidos por meio da conexão de controle em um formato denominado assim de 7 bits. O que possibilita que, assim como comandos HTTP, os comandos FTP possam ser lidos pelos usuários. Kuroz e Ross, 2014, dizem que, para separar comandos sucessivos, um carriage return e um line fee determinam cada um deles. Cada um dos comandos é formado por 4 caracteres ASCII, American Standard Code for Information Interchange, maiúsculos. Alguns possuem argumentos opcionais. A internet e a web influenciaram vários aspectos do dia a dia das pessoas e também das empresas e organizações. Levaram também à transformação da maneira como as empresas e instituições conduzem seus negócios e se relacionam com parceiros e clientes. Síntese: chegamos ao final deste capítulo. Estudamos o histórico das redes de computadores e internet, bem como toda a sua evolução em termos de serviços e recursos a usuários, instituições e empresas. Foi possível conhecer a história da internet desde os primórdios da ARPANET, lá na década de 1960. Também estudamos a camada de aplicação, com seus aspectos conceituais e de implementação. Definimos conceitos fundamentais desta camada, bem como as arquiteturas mais utilizadas em aplicações de redes que estamos familiarizados, que são a arquitetura cliente-servidor e a arquitetura P2P. E, por fim, nos aprofundamos um pouco nos fundamentos de um dos serviços mais populares e utilizados na internet, a www, e o protocolo de transferência de hipertextos HTTP. Neste capítulo, você teve a oportunidade de introduzir termos, terminologias e conceitos básicos sobre telecomunicações e redes de computadores. Fornecer ao aluno uma visão geral sobre a arquitetura USI e TCP/IP. Identificar e compreender todas as camadas e as suas funções no modelo de referência USI e na arquitetura TCP/IP.